finalizando o terceiro capítulo para te mandar. Combinado. Eu tenho que te dar um retorno também. Ó, acho que eu estou conseguindo gravar. No Zoom. Na pior das hipóteses, depois que terminar, a gente vai descobrir que não tinha nada gravado, mas valeu a tentativa. Mas legal. Muito bom. Pelo menos aí a gente consegue ter uma possibilidade de ter essa reunião gravada. Realmente é uma questão... Talvez a gente tenha que combinar no grupo. Eu sei que o pessoal que está fazendo aulas na pós tem o Teams, porque precisa para as aulas, mas como nem todo mundo do grupo está fazendo aulas e nem todo mundo tem o Teams, talvez a gente possa combinar na próxima reunião que todo mundo baixe o Teams e a gente passe a utilizar o Teams para fazer as reuniões, porque aí dá para gravar direitinho. Legal. Né? Porque o Zoom, a gente não tem como... O nosso Zoom é aquele não pago. Né? Então, é o pobrinho, né? É o que eu usei durante a vida inteira, durante 4 anos. Eu só comecei a usar o Zoom pago agora, esse ano. Então, aí a gente usou, em algumas reuniões do Mandrágora, o Zoom do Roger, né, que era o pago. Mas agora o Roger está dando aula, ele não consegue participar das reuniões. Mas muito bem. Eu não estou vendo aqui, deixa eu olhar nas pessoas. Isso, a Clarissa está aí. Clarissa, você quer coordenar essa reunião hoje? Dar aí as boas-vindas para o pessoal. Só para quem não participou da última reunião, a Clarissa, que é agora também professora do nosso programa, a Clarissa está na coordenação do Mandrágora também, ela aceitou o nosso convite, e isso é muito importante para a gente, é um prazer ter a Clarissa aqui, somando forças nesse nosso trabalho na Mandrágora, no grupo e na revista também. Clarissa, eu acho que o microfone dela está... A gente não está te ouvindo, eu vejo no seu lugar do microfone 3 pontinhos, agora voltou o microfone cortado. Agora sim, agora a gente te ouve. Lá nas configurações. Desculpem, boa tarde a todas, todos e todas. Muito obrigada, Sandra, né, por esse convite carinhoso, já agradecidas outras vezes. E não preciso coordenar a reunião, não, Sandra. Estou participando com todo mundo. Seja bem-vinda, Lila, certo? Lilian. Muito prazer, então, estou aqui ansiosa por ouvi-la. E é isso, estou aqui com vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada. Legal. Então, é isso. Hoje é nossa reunião de conteúdos. A gente terminou tendo um abril bastante congestionado. Nós tivemos, na semana passada, a apresentação da Priscila, da pesquisa da Priscila, que foi muito legal. Hoje a gente tem a apresentação aqui, esse compartilhamento que a Lília vai fazer conosco. Ela aceitou muito gentilmente o nosso convite. Super obrigada, Lília, porque, como eu disse em outros momentos, a gente está sentindo falta de um debate a partir da questão das linguagens da religião, da literatura sagrada e gênero, porque é uma coisa que, com a configuração do grupo, que basicamente terminou sendo uma configuração mais da área de religião, sociedade e cultura, a gente ficou muito longe do debate das linguagens da religião, pensando literatura sagrada, teologia feminista. No semestre passado, a gente teve a Jaci falando com a gente sobre teologia feminista, Jaci Candiotto, e é muito legal ter você agora trazendo a questão da hermenêutica bíblica. Então, super bem-vinda. Aí fica muito a seu critério, Lília, o que você gostaria de fazer, se você quer que a gente interaja durante a sua fala ou depois, você diz para a gente o que é melhor para você. E a gente espera também que você considere a possibilidade de apresentar um artigo para mandar.
Tá bom. Eu só perguntando, a reunião vai até às 13, né? Às 13h30. Ah, então tá ótimo. Tá, então a gente vai ter bastante tempo para conversar. Bom, eu não preparei uma fala muito longa, não. Deixa eu só colocar aqui o destaque para a gente manter a gravação dentro de um padrão de apresentação mais fácil aqui. Agora, eu não sei se a minha tela... Eu estou vendo a tela da Sandrinha no destaque, mas a minha não aparece. Você está sem microfone, Sandra. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se só eu que abri a reunião tenho essa possibilidade de te colocar em destaque, só que se eu tenho, eu não sei como fazer. Se alguém puder me dizer. Eu tô vendo, deixa eu tentar colocar aqui a barra lateral, porque o normal seria que, na medida que eu estou falando e os outros microfones estão silenciados, ele ficasse com o destaque da pessoa que fala, mas não está rolando aqui. Então, eu vou deixar gravando no mosaico mesmo, para evitar que a gente perca muito tempo tentando achar isso, tá bom, gente? Bom, primeiro, é uma alegria estar aqui de volta ao Mandrágora. Eu cheguei no Mandrágora em 2005, né, Sandra? E, de repente, eu me vi fazendo estudos de gênero, assim, porque eu já tinha feito um outro mestrado em teologia lá no Seminário do Sul, no Batista, no Rio de Janeiro, e foi quando eu entrei nesse tema de interseccionalidade, mas eu não tinha intenção de fazer uma pesquisa sobre mulheres ali naquele momento, porque eu estava preocupado com a formação do monoteísmo. Era um mestrado de teologia bíblica, então, sendo mestrado de teologia bíblica, eu tinha que trazer um tema teológico, né? Não era necessariamente um tema das ciências da religião, dessa maneira multidisciplinar que ela funciona. E aí me deparei com a interseccionalidade, quando eu nem sabia que tinha esse título ainda, e quando eu vim para Metodista, eu vim para fazer um doutorado que não deu para fazer, porque o meu mestrado era livre, aí eu tive que fazer outro mestrado. Só que acabou sendo um segundo mestrado com peso de doutorado em termos de qualidade de pesquisa. A banca me falou que aquilo ali que eu tinha feito era uma tese doutoral. Eu fiquei assim, tá, legal, mas o título não vale nada, né, como doutor. Então, a gente fica nesse ato aí, né, flutuando entre a coisa que é reconhecida pelo MEC e não é. Bom, por que eu quis trazer isso para vocês aqui? A Sandra estava conversando comigo sobre essa escassez de pesquisas, né? Nos anos 80, na Metodista, houve um boom assim, de mulheres pesquisadoras da área bíblica muito forte e que deixaram pesquisas e ainda deixam pesquisas aí escritas para a gente, que são referências para nós. E elas eram um peso pesado, assim, sabe? A Nancy Cardoso Pereira é dessa época, a Tânia Mara Sampaio é dessa época, e elas todas passaram pelo antigo Netmal, né? E também outras mulheres, juntando com a Maricel Mena Lopes, que veio lá da Este e tudo, mas essa turma que tinha uma conexão com o Milton Schultz, que fazia leitura sobre mulheres na Bíblia, o Milton ele era muito feminista, né? Assim, no sentido de, eu acho que dos professores da Metodista ele era o mais aberto para uma leitura feminista da Bíblia. Então, vinham muitas mulheres de partes diferentes do mundo, inclusive, estudar com o Milton, que acabavam seguindo essa linha. Eu acho que fui a rabeira assim, né, das últimas pesquisadoras do Milton, e vim já trazendo o tema da interseccionalidade lá da teologia, e deparei com isso agora com o desafio de fazer exegeticamente esse estudo. Então, eu vou falar alguns pontos aqui, eu não preparei minha fala para mais do que 20 minutos, não, porque aí a gente pode conversar bastante, mas eu vou até cronometrar aqui, para eu me controlar, para não extrapolar o tempo falando demais, porque senão depois a gente se desorganiza, né? Então, uma das coisas que agora que eu estou no outro campo, né? Eu falo de religião, mas eu estou em História das Ciências, o meu doutorado é nessa área agora, de epistemologia mesmo. Estou trabalhando com filosofia da ciência na UFRJ. E lá eu me deparo de novo com as abordagens feministas e sou convidada para participar desse volume aqui, que quem tiver é uma coisa boa, Explosão Feminista, da Heloísa Buarque de Holanda. Quando a Heloísa foi escrever esse livro, ela estava muito mexida com as manifestações de 2013, que o pessoal tinha saído às ruas lá, e lá, não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro houve uma represália
da polícia muito forte, né, batendo nas pessoas, principalmente nos jovens negros e nas mulheres. Os professores foram espancados, foi uma coisa muito horrível. Só que as meninas da quarta onda do feminismo, elas estavam muito unidas ali, elas partiam para a pancada. O negócio foi uma coisa de um afloramento de violência de todos os lados, mas a solidariedade também, ela foi uma solidariedade que, para conter a violência, ela acabou sendo violenta também, não é? E a Heloísa estava muito impressionada com isso. Foi quando ela me encontrou lá no meu PPG e falou comigo: nossa, você é protestante e escreve sobre feminismo? A gente está com um capítulo no livro aqui sobre isso, feminismo protestante. E a proposta inicial era que as coordenadoras do volume eram essas meninas da quarta onda e elas é que nos entrevistariam. Só que a gente esbarrou num problema que a Heloísa percebeu que estava em todo o livro, que era a falta de referencial histórico. A quarta onda do feminismo é extremamente ativa, muito mais ativa do que talvez as outras ondas anteriores, mas, ao mesmo tempo, sem referencial histórico. Foi aí que ela falou assim: gente, eu tenho 80 anos de idade, eu sou feminista desde que eu me entendo por gente. Então, ela fez 2 coletâneas. A primeira foi essa daqui, Pensamento Feminista, e aí ela coloca as pioneiras as pioneiras do pensamento feminista internacionais, e depois ela faz essa outra que alguém até socializou aí no grupo e PDF recente, Pensamento Feminista Brasileiro. Ui, vou ficar rindo, agora foi. Né? Alguém disponibilizou isso aí em PDF no grupo, eu acho que é muito interessante ter. Então, ela tentou sistematizar isso para que as manifestações escritas ali no texto elas não fossem simplesmente passionais, porque esse é um problema muito grande das novas gerações, porque elas já nasceram dentro de um momento em que as mobilizações e as afirmações de identidade já estavam mais consolidadas um pouco. E aí elas vão na onda da paixão. A gente enfrenta esse tipo de problema. Eu enfrento, por exemplo, dentro do movimento negro, né? Eu venho desde 2000 trabalhando com negritude na Bíblia e hoje em dia eu tenho que falar que eu sou branca, porque virou uma briga colorista na qual o retinto é mais negro do que o que não é. E a gente está enfrentando esses problemas das mutações justamente nesse processo aí, interseccional. Não é? Então, a gente sabe que a mulher negra, a opressão que ela sofre é diferente da mulher branca. A gente sabe plenamente disso. O que não significa que a mulher branca não sofra opressão por ser mulher. E assim por diante. Então, como eu estou trabalhando nessa área do pensamento processual, da filosofia do organismo, dentro da filosofia do organismo, a gente converge para as complementaridades e não para a sinalização das diferenças. Na verdade, a gente transforma as diferenças em pertença mútua. É uma mecânica um pouco mais extensa aí, né? Do pensamento. Mecânica é esquisita, mas é uma heurística mais extensa. Então, para falar de referencial histórico, se a pessoa não tem tempo de ler muita coisa, né, basta pegar um livrinho como esse aqui, da Globo, que ela fez essa série bem legalzinha. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Não focaliza. É a distância da câmera. É o livro do feminismo. É que ele faz um panorama histórico da editora Globo, muito interessante sobre a caminhada do pensamento feminista e etc. Agora, por que eu falei esses 5 minutinhos sobre esse aspecto histórico? Porque uma coisa que eu vejo, principalmente na contemporaneidade, é essa abordagem e essa referência à Bíblia como um livro patriarcal. Bíblia é um livro patriarcal, e como o pessoal já está avesso à patriarcado, eles não querem nem ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro patriarcal. E é aí que a gente precisa fazer uma penetração mais profunda no que é o texto bíblico enquanto expressão de cultura, enquanto conjunto da linguagem da religião judaica e das religiões do entorno do judaísmo, né, e da história de Israel, de uma maneira mais
coerente com a pesquisa antropológica e arqueológica que a gente tem. Porque, se a gente for olhar direitinho, o texto bíblico ele é patriarcal a partir de que ponto? Do momento redacional, do acabamento do texto canônico. Mas as histórias que o texto bíblico trazem, apesar de muitas delas falarem da opressão de mulheres, são histórias anteriores a essa consolidação do patriarcado enquanto um sistema sociocultural que permeia a antiguidade. E, nesse sentido, uma das maiores bênçãos que eu encontrei na minha vida foi esse artigo aqui da revista Estudos Bíblicos. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. O foco não ajuda muito, não. Mas a revista Estudos Bíblicos, deixa eu ver se botando aqui, ele vai focalizar. Não focaliza. É porque eu estou com esse difusor. Talvez se você puser mais no seu rosto mesmo, porque como você está com desfoque, que ótimo! Na Bíblia. Isso, tá? Agora, o teu foco está só em você. É verdade. É isso que está acontecendo mesmo. Deixa eu até fazer uma mudança aqui para parar de me atrapalhar, então. Rapidinho eu mudo isso. Espera aí. Pano de fundo. Vocês vão ver a minha bagunça aqui, eu lamento profundamente, tá? A minha bagunça generalizada aqui de trás. É um escritório de uma pessoa doutoranda tentando manter a ordem no momento de produção da tese. Mas, enfim, agora sim, olha lá, Sam. A mulher na Bíblia. Aqui tem um artigo, esse artigo foi escrito em 1990, em português, mas ele era mais antigo. Tem um da Phyllis Tribal, que é, né, uma teóloga americana de renome dentro dos estudos feministas, e tem esse outro da Carol Meyers, quando ela fala das raízes da restrição, a mulher no Antigo Israel. A Carol Meyers, ela situa para a gente, e ela depois aparece naquele outro conjunto de Bíblia e Gênero da Thalia Brenner, também falando mais outras coisas sobre a mulher no Gênesis, mas a Carol Meyers ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que o momento em que Israel surge como uma nação, que é o momento tribal, entre 1250 a 1200 antes da Era Comum, é um momento em que as nações cananitas elas estão em decréscimo populacional. Ou seja, os estudos arqueológicos comprovam que houve uma baixa da população absurda naquele momento da história. É como se houvesse uma pestilência que saiu matando um monte de gente. Ninguém sabia explicar o motivo dessas mortes. O que a arqueologia já conseguiu levantar é que não foi necessariamente por guerras, mas foi uma matança generalizada, que para muitos intérpretes da teologia foi uma matança que Deus providenciou prévias à entrada de Israel na terra, porque Deus falou que ia expulsar os cananitas, os amorreus, não sei o que, adiante. Então, essa é uma interpretação. Mas o que a Carol Meyers consegue falar para a gente, a partir da arqueologia, é que morreu-se muita gente. A população de Canaã, desse período, morreu assim exponencialmente. E que, até aquele momento na história, é comprovado que as mulheres saíam para a guerra, se metiam em batalhas, peitavam, mandavam, julgavam, faziam um monte. Mas, a partir desse decréscimo populacional em Canaã, as mulheres começaram a ficar confinadas ao espaço da casa, por um motivo, que eles especulam, porque a arqueologia é uma das ciências que recupera a história. Ela fala que os homens não deixavam mais as mulheres grávidas irem às batalhas para elas não correrem o risco de morrer e morrerem também as crianças. E eles estavam achando que a população da Terra ia ser extinta, né? Que se as mulheres pararem de parir, já era. Então, eles começam a trazer as mulheres para dentro do espaço da casa, primeiramente não permitindo que elas vão mais às guerras, e elas passam a ficar protegidas durante todo o período de gravidez em casa, para não lidarem com aspectos que poderiam colocar a gravidez em risco. E assim eles vão recuperando a densidade demográfica da região, com mais bebês nascendo do que morrendo, e mais mulheres mantendo a vida do que morrendo. E isso vai se estendendo ao longo do tempo dentro da história bíblica. Se a gente procurar por pistas dessa expressão, a gente vai encontrar muitas.
a gente vai encontrar, por exemplo, a história de Agar com Abraão e a história de Sarai com Abraão. São histórias de duas mulheres, apesar da Agar ser a escrava, a Sarai tem muita voz de mando. Tem muita voz de mando. E tem um artigo da Savina Teubal, na coletânea da Thalia Brenner, que fala que lá na Mesopotâmia, de onde eles vieram, elas eram sacerdotisas, elas tinham posição de liderança religiosa. Então, quando a Sara vem migrante para a região de Canaã, passando por Arã, e depois ela vem para Canaã, ela está trazendo uma tradição sacerdotal na qual ela era líder religiosa, e ela chega em Canaã e encontra os homens como líderes religiosos. Então, tem esse protagonismo da mulher. Uma outra coisa interessante que se descobre nesse período é que as mulheres no Egito, já nessa época de Abraão, elas já votavam. Você vê que coisa mais louca. As sufragistas estavam aí, até o início do século XX, tentando pelejar para conseguir direito a voto, e lá elas já tinham. Então, tem uns resgates muito interessantes. Quanto mais a gente vai para a antiguidade daquilo que a narrativa bíblica nos conta, a gente vai perceber um protagonismo de mulheres muito significativo. E que, na verdade, o momento em que o texto bíblico ele vai sendo canonizado, eu não estou falando nem dos textos escritos, eu estou falando do texto canonizado, que é quando se pegam as coletâneas, se montam e compilam e chega lá uma Bíblia. Quando isso acontece, no fim das contas, é o momento em que o sacerdócio masculino está liderando a religião, existe realmente um esforço de apagamento da memória dessas mulheres, etc. Mas aí a gente está falando de pós-exílio, de 425 antes da Era Comum em diante. Então, a gente tem 1000 anos de história pregressa a esse momento sacerdotal e canônico, onde esses testemunhos de mulheres estão ali no texto bíblico, porque não tenta apagar, mas não dá para apagar tudo assim, né? Então, o que a gente sente falta hoje são de pesquisadores que queiram resgatar esse feminismo, embora a gente não possa chamar assim, mas esse protagonismo de mulheres que está lá no texto bíblico, ele está mais ou menos camuflado, mas ele está lá. Então, o que eu tentei fazer na minha pesquisa de mestrado aí da Metodista, que eu defendi em 2007, e está lá no meu academia.edu, vocês podem baixar na íntegra, foi primeiro trabalhar com essa noção de que as mulheres na Bíblia, principalmente anteriores a esse período pós-exílio, elas não são tão submissas quanto a gente pensa, né? Aí tem esse artigo aqui, que foi um dos mais, na Estudos Bíblicos também, a família na Bíblia, quando eu falo, eu uso um jargão militar, inclusive, porque eu era mulher de militar nessa época, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Apontamento sobre as relações de poder na família dos patriarcas. E aqui eu estou mostrando exatamente como é que quem mandava de verdade eram as mulheres, não eram os homens. Os homens são submissos aqui, porque ela fala, dá um grito, não quero isso, e o Abraão está. Sim, bem, ele vai e fala assim. Então, se você perceber o texto de Hebreus, lá no final, lá no período Novo Testamentário, que não tem nada a ver mais com isso, tá? Milhares de anos de existência, ele fala que Abraão chamava Abraão de meu senhor. Pô, mas quem está falando isso é o primeiro século da Era Comum. Não é a Sara lá no seu momento. A própria Rebeca, o poder de manipulação que a Rebeca tem para trazer aquele caçula dela dentre os gêmeos para assumir o protagonismo, é de uma manipulação assim, inquestionável. Ficou feito o que ela disse, o que ela fez, e ninguém deu pio. Nem o Isaac contestou. Então, você percebe que tem uma voz muito forte dessas mulheres que a gente não treinou o olhar para recuperar. Na minha dissertação, depois eu coloquei também aqui essa interseccionalidade nas mulheres lá do período de Neemias, que são mulheres que chegam junto do governador e falam, nossa, esse negócio está todo errado aqui, vocês estão deixando os caras oprimirem a gente e tal. E o Neemias abaixa a crista e obedece às mulheres. Então, tem umas vozes assim muito legais da gente recuperar, né? Que elas estão escassas de pesquisa porque ninguém mais foi falar sobre isso, ninguém mais se dedicou para estudar isso. Uma última coleta que eu fiz assim foi nesse livrinho aqui que eu publiquei em 2015, está esgotado, infelizmente, mas a gente tem que colocar os relacionamentos complicados na Bíblia. Esse livrinho aqui é um livrinho para estudos na igreja.
Mas eu uso exegese histórico-social o tempo inteiro, aqui. E eles são roteiros de reflexão bíblica, meio na proposta dos círculos de leitura bíblica que o Milton sempre fazia, né, com os grupos aí de leitura popular. Então, é um jeito de trazer essa pesquisa densa e acadêmica para uma linguagem da comunidade religiosa que está refletindo sobre o texto bíblico. E aqui eu levantei as biografias de mulheres que não são faladas, e todas elas são desse período pré-tribal. Aí eu falo de Agar, de Ismael, falo de Sara, de Abraão, falo da mulher de Ló, porque na tradição rabínica ela tem um nome, o nome dela é Judite ou Edite, né? Falo de Rebeca e dos gêmeos, falo de José com a mulher de Potifar, e aí a ideia é trabalhar as relações de casais, mas não necessariamente casais casados, mas pares, né? De alguma forma, Débora e Baraque, Jael e Císara, a filha de Jefté, Sansão e as mulheres de Sansão, a Ruth e o Boaz, Miriam e Moisés, Zípora e Moisés, que é aquela circuncisão do Gershom. E são 3 estudos aqui onde eu trabalho relações entre homens e mulheres, relações de poder, sim. Aí sim, relações em que, muitas das vezes, os homens sobrepujaram as mulheres, e isso teve um ônus, mas eu também falo desse protagonismo das mulheres que estão em situações que normalmente a gente não vê no texto bíblico. Aí esse livro aqui tem uma proposta de fazer um volume 2, um volume 3, o volume 2 seria de as relações sexuais complicadas na Bíblia, né? Eu vou falar das homossexualidades, lesbianismos presentes ali, e o terceiro seria falar de famílias mais complicadas, porque esse livro aqui foi um sucesso, eu fiz 1000 exemplares sozinha, do nada vendi, em um ano acabou tudo, por causa dessa facilidade da linguagem, né? Porque eu acho que a gente, quando está... Isso é uma coisa que o Milton me ensinou muito bem, né? Quando a gente fica muito tempo mergulhado na academia, a gente perde a capacidade de ser inteligível para as pessoas de fora. E a gente fica dentro do academiquez, se prende ali, e às vezes a gente consegue ficar confinado naquilo e nunca mais consegue falar simples. E o Milton ele tinha essa pérola, né? Os 4 doutorados honoris causa que o Milton ganhou foi justamente por fazer isso, pegar uma linguagem fruto de uma pesquisa densa, complexa, no meio acadêmico muito pesada, e trazer para uma compreensão dos níveis populares, porque eu acho que a academia ela precisa prestar esse serviço à sociedade, que é de popularizar esse conhecimento que a gente fica aí queimando pestana 2 anos dentro de uma academia. Então, como é que depois a gente converte isso em algo que a sociedade vai usar para refletir e repensar suas relações, né? Então, isso é muito interessante. E, nesse processo todo, a ênfase da minha pesquisa sempre vai encontrar o quê? Mulheres negras, mulheres migrantes, né? E eu me vejo, de repente, cercada de interseccionalidade e percebo que a Bíblia é a Bíblia dos negros, na verdade, porque a gente não está falando de povos branqueados dentro do texto bíblico, são povos de matriz africana, de cor negra, na melhor das hipóteses, moreninhos, né? Mas, assim, e resgatar essa negritude, que também é uma outra coisa que, às vezes, eu vejo muito no campo hipotético da abordagem, sabe? Às vezes eu vejo alguns teólogos negros fazendo as abordagens sobre não, a Bíblia é um livro negro, tal, mas eles não aprofundaram na pesquisa, eles só mencionam. Então, eles não vão provar a negritude que está na Bíblia por meio de uma pesquisa exegética, que é a outra coisa que eu sinto falta também, de teólogos e exegetas negros vindo estudar a negritude na Bíblia. Depois que a Maricel e o Peter Nash fizeram isso lá na ESH, nunca mais eu vi ninguém fazer uma pesquisa de peso, consistente nessa área, né? Então, são desafios que estão todos aí abertos, esperando os pesquisadores acordarem para a questão. E só para encerrar aqui a minha fala, né, eu vou falar um pouquinho da Agar, né? Essa egípcia que é uma escrava de Abraão, que sempre foi lida na interpretação bíblica mais comum como uma mulher que ela foi fruto da desobediência de Abraão a Deus. Sara se precipitou, Abraão se precipitou, eles não confiaram que Deus ia dar um filho
E aí a Sara foi o erro do Abraão. Isso não é desse jeito. Quando a gente vai olhar a história de Abraão e de Sara, e a Agar, a entrada de Agar nessa família, a Agar ela parece que entra nessa família a partir do momento que eles vão ao Egito por causa da fome, e que de lá o Abraão sai expulso porque ele enganou o faraó dizendo que a Sara era irmã dele. Naquele contexto ali é que a Sara traz uma escrava egípcia para dentro da sua casa. Só que essa escrava egípcia ela tem um poder enorme que a Sara não tem, que era o poder da fertilidade. A gente fica hoje, no século XXI, olhando lá para trás e fala assim, é a mulher objeto, só servia para procriar, não sei o quê. Gente, olha só, a gente tem que dar um salto no tempo, cobrir essa distância entre o evento e o relato e entender o que significava fertilidade para a mulher naquele momento lá. Era empoderamento. Para a gente, a objetificação, hoje, no século XXI, mas para as mulheres da antiguidade, fertilidade era empoderamento. E a Sara não tem esse poder, mas a Agar tem. E você está dentro de uma disputa social absurda ali, de uma mulher de origem mesopotâmica, que vem de uma cultura, de uma civilização top de linha lá da antiguidade, com uma outra mulher que, apesar de ter vindo para a casa dela na condição de escrava, vem de uma sociedade também muito desenvolvida tecnologicamente para o seu tempo. O Egito Egito e Mesopotâmia, as grandes civilizações da antiguidade. E essa mulher, apesar de ser escrava de Abraão e Sara, lá ela não era escrava no Egito. Era uma mulher que votava. Então, você está numa disputa de poderes entre mulheres com um nível de emancipação muito diferenciado. Não é? A Sara vem de uma tradição, ela era sacerdotisa, etc. A Agar vem de um outro contexto cultural no qual ela tem liberdades que as mulheres de Canaã, por exemplo, estavam começando a não ter mais em função daquele momento de restrição que as mulheres estão entrando na história. E aí você tem essa disputa de poder, é muito interessante, porque a briga é de uma mulher sobre a outra, é a opressão de uma mulher sobre a outra, e muitas das vezes os teólogos bíblicos começaram a colocar essas tensões como um ponto crucial, dizendo que mulheres só brigam entre si. Que essa é uma outra correção que a gente precisa entender, porque durante 14 anos, o único filho que Abraão teve era o de Agar. E, na verdade, o filho de Agar era o filho da Sarai. Por quê? Porque ela deu a escrava para Abraão ter um filho com ela, mas o filho seria dela. A partir de um determinado momento ali tem um nó. E aí a Sarai engravida, mas o que é mais importante destacar disso tudo é que em nenhum momento a bênção de Deus deixou de ser sobre Agar e nem sobre o seu descendente. E o Ismael, ele se tornou tão poderoso quanto, né, o Isaac. A descendência de Ismael, se você olhar dentro do contexto islâmico, por exemplo, os ismaelitas são os pais dos povos muçulmanos hoje sobre a terra. E todo mundo sabe que são descendentes de Abraão. E o próprio texto bíblico ele não nega a bênção de Deus, até porque são dois relatos, Gênesis 16 e Gênesis 21. Gênesis 16 mostra a Agar saindo e fugindo da Sarai. Fugindo. Ela simplesmente deu as costas e foi embora. Mas aí ela tem uma experiência teofânica ali naquele poço de Ben-Lahai. É uma experiência, e a Agar, que ninguém sabe, ninguém percebe isso, é a primeira mulher na Bíblia para quem Deus se revela. A primeira mulher bíblica a experimentar uma experiência teofônica é Agar, essa egípcia, essa negra, essa escrava. E dali ela sai, ela volta lá, aí o relato bíblico dá aquela acomodada, porque você tem tradições diferentes, redatores diferentes, dá aquela ajustada, e aí chega em Gênesis 21, a Sarai manda a Agar embora, e obriga o Abraão a mandar a Agar embora, e o Abraão faz isso pesaroso. E aí, nesse livrinho aqui, eu boto o Abraão como aquele pai de família que largou a mulher e deixou a ex-esposa sem pensão, né? Porque é exatamente isso que ele faz, ele entrega a Sarai e a Agar e o Ismael para morrer no deserto. E aí eu falo desse processo de Deus escutar a voz do menino, Deus escutar a voz dessa mulher negra lá no deserto e tornar ela o quê? Uma matriarca de uma grande nação. É aí que a gente vai trabalhando. Aí, aqui no final do livrinho, eu botei 2 monólogos lá do que seria a voz de Agar e a voz de Ismael nesse momento no deserto,
que voz é essa que Deus escuta, né? Então, trabalhar com negritude, e, por exemplo, se a gente vai adiante, você vai ver outras mulheres mais poderosas na Bíblia, tipo a Thalia, a própria Jezabel, são experiências de migração sempre, de um outro povo está vindo para cá e tal, não sei o que, exerce poder, são rainhas. A Esther mesmo, lá na Síria, na Pérsia, ela é uma mulher judia que está lá na condição de rainha e tem poder de mexer as circunstâncias sociais a despeito dessa nossa conceituação de patriarcado. Então, só para finalizar, patriarcado dentro do texto bíblico não é patriarcado que a gente conhece hoje. Não é esse criarcado que a gente conhece hoje. É preciso fazer essa ponte bem feita de entender o que é a cultura do seu momento. Então, não entender os valores de hoje como se entendia na antiguidade. Se hoje a questão dos direitos reprodutivos afirmam que a mulher é dona do seu corpo, ela que decide quando ela quer ter filho ou não, naquele tempo, a mulher decidia por querer ter filhos, porque aquilo era empoderamento para ela na sociedade. E ela não via aquilo como um processo de diminuição da dignidade dela, muito pelo contrário, ela vê aquilo como uma valorização da dignidade dela. Então, é preciso estudar isso nesse trajeto sociocultural até chegar na antiguidade. Não adianta pegar os óculos de hoje, jogar lá no passado e querer que a gente leia a coisa lá como é lida hoje aqui. Então, a minha pesquisa sobre H, em 2000, quando eu comecei a falar sobre ela, eu acho que ainda é a única pesquisa dentro de uma faculdade batista, a nível de mestrado, que fala de mulher negra, protagonismo de mulher negra. Naquela época, eu estava muito ativa nos movimentos negros. Depois que o colorismo começou a dominar o processo, eu comecei a me sentir meio rejeitada, sério, de boa, assim. Eu me sinto abandonada pelo movimento negro, porque eu não consigo mais ter lugar de fala. Não adianta se eu tenho sangue negro, o pessoal olha para a minha cara e me chama de branco, não sabem de nada, inocente. Não sabem que eu enfrentei racismo dentro de casa porque eu era a mais preta da família, né? Então, assim, essas coisas, quando eu vou para H, para estudar H, eu não vou por acaso. Eu vou porque eu tenho a memória de mim no Morro da Mangueira, com 3 anos de idade, aprendendo a caminhar, e eu vendo aquelas mulheres negras enormes, fortes, com uma lata na cabeça, uma em cada mão, subindo a escadaria do morro, e eu olhava para elas com aquela admiração. Meu Deus, eu quero ser igual a elas quando eu crescer. Eu, criancinha, era essa a minha memória. Eu era muito preta, eu era chamada de neguinha em casa. Depois eu desbotei, é outra história que eu estou muito tempo sem pegar só, mas, né? Mas assim, eu tenho essa africanidade na minha ancestralidade. Quando eu começo a vasculhar a minha genealogia, ela acaba no Oceano Atlântico. Eu só consigo chegar até o final do século XIX. Eu consigo recuperar os nomes cristãos dos meus trisavós, que foram escravos. Não sei de que país eles vieram, mas eu tenho, né, o tipo, né, o biotipo deles. Eu imagino que eles vieram ali daquela região da Nigéria por causa dos traços dos meus avós e da minha avó. Então, eu, quando falo de mulher negra, eu estou falando da minha realidade. Demorou muito tempo para eu ter orgulho da minha negritude, porque eu sou filha de gente eugenista. E, para o meu azar, tanto meu pai quanto a minha mãe saíram bem clarinhos, apesar dos pais deles serem muito escuros. Então, eu fui ensinada que eu tinha que clarear a minha pele, que eu tinha que alisar meu cabelo. Recuperar essa Agar escrava que se torna matriarca de um grande povo é uma questão de sangue para mim. Eu estou falando da minha história de segregação racial em casa. Eu fui ensinada a me comportar como branca, fui ensinada a negar minha negritude, até que eu não aguentei mais. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu falei, gente, dá-me esse negócio aí. Cada vez que um tambor africano batia, o meu sangue fervia, eu não conseguia controlar aquele negócio. Então, essa coisa da ancestralidade, a gente buscar essa ancestralidade dos negros na Bíblia, isso é uma coisa que está faltando demais.
Eu sinto muita falta na pesquisa bíblica, porque eu não vejo mais, tirando Maricel e Peter, que fizeram um trabalho excelente, eu não vejo mais exegetas negros correndo atrás dessa discussão. Aliás, eu não encontro negros na exegese. Essa é uma grande realidade, porque a gente oferece aqui, né, numa empresa que eu tenho aqui, uma pós-graduação de exegese, e eu não consigo trazer os negros para estudar na exegese. É impressionante. E quando eles estão aqui dentro o tempo todo, eu fico, gente, vamos fazer exegese sobre negritude e tal, e eles se distraem com outros temas. Então, essa interseccionalidade da Bíblia, das relações de gênero, das migrações, da africanidade no texto bíblico, de uma supressão do poder da mulher, que, na verdade, dentro do estudo da cultura, ele é muito mais empoderado do que a gente imagina, está tudo isso aí aberto para ser pesquisado. Sabe? É o desafio que eu deixo aqui para vocês. E acabei, eu tinha falar com nenhum professor meu, dou por encerrada a minha fala neste momento. Aí vocês ficam livres para perguntar, comentar o que quiserem. Eu até passei demais da hora aqui. Eu falei, ia falar só 20 minutos. Encerrada não. Então, a gente continua te ouvindo a partir das nossas questões também. Vou deixar aqui... Obrigada, Lília. A gente vai agora aproveitar aí para abrir essa conversa, questões, comentários, enfim, coisas que vocês gostariam de compartilhar nesse momento. Perguntas também, dúvidas, o que vocês quiserem. Sim. A Eliana, depois a Naira. Enquanto vocês vão fazendo pergunta, eu vou aproveitar para comer o creme brulee que eu preparei. Desculpa, é a minha sobremesa. Eu vou terminar meu almoço aqui comendo minha sobremesa. À vontade, Sandrinha. Tá, posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu queria agradecer muito a Lília, porque foi por acaso que eu entrei, Sandra. Eu saí de uma consulta, que eu estava online falando com o dermatologista, que eu estou com uma alergia tremenda, o meu rosto está bem diferente, vocês estão percebendo, né? Não dá para perceber. Oi? Não dá para perceber daqui, não. Então, eu tô com uma alergia terrível. Enfim, aí eu entrei correndo e era exatamente essa fala que eu queria ouvir. Eu quase nem tenho acompanhado o nosso grupo, mas eu queria tanto ouvir, né, aquela moça falar, e deu certo, graças a Deus. Na verdade, eu queria mais mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui te ouvindo, Lília, porque eu li o livro do Milton Schweitzer para fazer o meu TCC, A Família de Sara e Abrão. E foi muito, para mim, foi muito interessante ler e agreguei muito daquele livro. Uhum. E aí eu fiquei com muita curiosidade de saber sobre as mulheres da Bíblia, né? E principalmente do Antigo Testamento. Porque a gente vê que as mulheres não eram submissas, não. Não. Né? Elas falavam, né? Elas participavam. E como isso foi realmente encoberto na história, que a gente não ouve, né? Então, hoje, com a sua fala, eu consegui entender o porquê dessa... que isso foi escondido, e a gente, em algum momento... Mas fica claro, quando a gente lê, que a gente já tem um pouco mais de entendimento, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente consegue detectar esses lugares dessas mulheres, né? E aí, durante o tempo que você esteve falando, eu anotei de brigas que seriam brigas, mas a gente sabe que não é, né? Ana e Penina, né? Quando uma podia ter filho, outra não podia, enfim. Esther e Vasti, que não é questão já da fertilidade, sim, mas é uma questão de poder também, sim, né? É uma questão... A Vasti, como ela é escondida da nossa história, sim, né? E sempre a Esther que também aprontou pra caramba. E ela está lá só porque ela foi submissa ao rei, né? Uhum. Então, era isso que eu queria falar, né? Eu não seria assim, perguntar, mas agradecer mesmo a oportunidade. Já fiz aqui algumas anotações, e também os livros que você indicou, para eu poder entender um pouco mais sobre o Antigo Testamento.
Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Legal. No meu academia.edu, esses artigos estão lá na íntegra. O que não está lá é o livrinho aqui, esse livrinho, porque esse livrinho está esgotado. E eu tenho que republicar, tenho muito pedido para republicar, estou tentando fazer isso aí pela Recriar em breve. Esse é o Relacionamentos Complicados na Bíblia, é Isso, estudos para Eu grupos. anotei aqui. Isso. Mas ele pega essa mulherada toda esquecida aí do período, até o período tribal, que o máximo que eu chego é Ruth, né? O máximo que eu chego é Ruth. De Ruth para trás eu procurei peneirar essas mulheres todas. Eu quero, inclusive, quando eu tiver voltar para ter uma vida normal, eu quero fazer um projeto para levar isso para a escola dominical. Sim. Né? Falar sobre essas mulheres e trazer essas questões no nosso meio. Esse livro aqui foi, inclusive, um projeto assim. Ele se tornou Estudos para Grupos Familiares, por quê? Porque, em 2008, a coordenadora da Escola Dominical da minha igreja me pediu para dar um curso sobre homens e mulheres da Bíblia, de relações de gênero. E eu tinha escrito uma revista de Escola Bíblica Dominical para a Convenção Batista Fluminense na época. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi transformar aqueles estudos e era justamente sobre essas relações de poder. Deu um bafafá danado, porque eu usei muita literatura rabínica, e os caras ficaram dizendo que eu estava sendo herege, porque eu não estava usando texto bíblico, que eu estava trazendo o nome da mulher de Ló, eu estava, sabe, essas coisas que a gente enfrenta, né? Mas o que foi legal foi que a galera gostou demais dos estudos, por isso que quando eu fiz o livro com os mesmos estudos, o negócio acabou de uma hora assim para outra. E ainda existe uma lacuna, porque eu procurei textos que ninguém ensina e ninguém prega. Né? Vamos resgatar essas memórias, que elas estão lá, e a gente tem que falar sobre isso. E ele ficou um livro assim, bem versátil para isso mesmo, sabe? Para você usar dentro da comunidade, mas é uma reflexão densa, é todo amparado no método histórico-social, mas são perguntas, no final do estudo, tem perguntas que fazem os grupos refletirem sobre as suas relações de gênero, como é que eles usam as suas relações de poder uns com os outros. E ali a gente está questionando todo mundo, porque eu acho que o estudo de gênero ele precisa ter esse caráter de fazer as pessoas questionarem as relações de gênero em todos os espaços onde elas estão situadas. Então, é um homem questionando a sua masculinidade, é uma mulher questionando a sua feminilidade, e assim por diante. Porque senão não é estudo de gênero. Ele vai ficar sempre fragmentado. E eu, como trabalho com essa coisa da convergência que o pensamento processual me traz o tempo todo, eu sempre me vejo diante dessa situação de autorreflexão mútua, de mutualidade. Né? Legal. Mais alguém? A Naira. Oi, Liliana. Tudo bom, Bom Naira? te ver aqui. Joia. Eu sempre me lembro do seu texto sobre ela é negra e bela. É verdade. Legal, né? E muito boa, a sua fala, achei muito legal, acho muito importante trazer realmente à luz o protagonismo, né? A agência dessas mulheres que, obviamente, a tendência é querer subsumir com isso, né? Apagar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, tem algumas questões aí, por exemplo, você fala da Carol Mendes, né? Que ela fala dos cananitas, né? Que, enfim, estava havendo um decréscimo, etc., que daí passa-se a proibir as mulheres grávidas de irem à guerra. Né? Então, não ficou muito claro para mim se antes elas tinham um outro nível de liberdade, porque, na verdade, isso ainda acontece, né? Quer dizer, a definição, a geopolítica, por exemplo. Então, na Europa é muito comum, né? A França, por exemplo, gerir a questão da reprodução das mulheres. Sim. Não é? Porque exatamente há uma tendência, um decréscimo populacional, e eles então tratam de estimular, digamos assim, a reprodução de franceses. Claro, sim. Quantas vezes nós não ouvimos, a Europa vai virar um país, vai virar muçulmana, a França vai virar um país muçulmano, porque eles reproduzem as franceses. Por trás disso, obviamente, existe uma ideia, uma ideologia, né? Que é de que as mulheres têm que reproduzir. E eu não sei
eu não sou teóloga, tá? Então, não sei, mas eu sempre ouvi que, na verdade, as mulheres eram obrigadas a se reproduzir naquela época. Ou seja, então, esse empoderamento que você fala, na verdade, vinha de uma, pelo que eu entendo, de uma perspectiva que era a de que as mulheres tinham obrigação, para elas terem valor social, né? Para elas terem valor naquela sociedade, elas precisavam engravidar. Né? Nesse momento Então, da restrição, sim. Então, quando a restrição começa, é exatamente esse o momento, mas previamente é um pouco diferente, eu já te explico. Então, o que eu quero dizer assim, então, existem sim essas questões de empoderamento, etc. Então, mas, ao mesmo tempo, é alguém definindo a questão da reprodução, alguém ingerindo, tendo ingerência sobre o corpo, sobre a reprodução das mulheres. Né? E esse alguém, no caso, o Estado, por exemplo, um exemplo. Teoricamente, o Estado não intervém nas questões privadas, mas intervém sim. Né? Intervém no que interessa, não intervém no que né? Quer dizer, intervém conforme, mas intervém. Então, enfim, e aí, falando dessa questão então, da reprodução, né, dessa obrigatoriedade da valorização da mulher mediante a reprodução, né, eu me lembro do meu marido, que sempre fala, o Jorge, ele é teólogo, e eu, cientista da religião também, mas enfim, ele sempre fala assim, não, na verdade, quem disse que essas mulheres queriam? Quando a Sara é infértil, porque eu, na verdade, não acho que ela não era fértil, o que eu acho é que ela não queria reproduzir. Né? Então, aí sim, na verdade, estaria o poder dela, né? Uma forma de resistir, não tem os filhos que lhe exigem. Né? Então, enfim, eu acho legal também essa ideia do empoderamento, né, das mulheres, mas também existe essa outra possibilidade, ou essa outra perspectiva, até que ponto, né, a gente refletir também sobre isso, até que ponto, de fato, isso representava empoderamento, e até que ponto, na verdade, é o contrário, né, a forma dela não ter os filhos era uma forma de resistência. Né? Então, eu acho muito legal, de fato, essa questão de trazer, né, essas formas de resistência, essas formas de protagonizar essa mulher da Jael, também você falou da Jael, né, que ela se contrapõe a tudo, né, que todo imaginário, todas as representações femininas. Eu acho super importante trazer isso, muito legal. Uma coisa assim para... Ao mesmo tempo, teria então esse questionamento para você saber se realmente elas existia um outro nível antes ou se ainda assim, quer dizer, são questões que resistem, de resistência, de mulheres que estão confrontando autoridades que tentam se impor sobre elas, enfim. Porque o tempo aqui da gente é curto, não deu para fazer esse panorama todo. Eu tenho um texto muito antigo, chamado Submissão ou Subversão, o modo como eu entendo a subserviência da mulher. E ali eu consigo rastrear isso historicamente um pouco mais. Mas, em síntese, esse texto ele fala de os momentos prévios a essa chegada de Israel em Canaã, no qual a mulher era considerada a doadora da vida. Inclusive, as divindades, né, que são encontradas pela arqueologia mostram o empoderamento dessa mulher, e esse empoderamento dessa mulher tem a ver com gravidez, sim, mas não no sentido de que elas eram obrigadas a reproduzir, mas no sentido de que, ao reproduzirem, elas perpetuavam a vida. Então, quanto mais antiga é a história da humanidade, você vai perceber que os homens não tinham tanta certeza do papel deles na reprodução. Inclusive, alguns estudos mostram que os homens achavam que as mulheres geravam sozinhas. E, durante muito tempo, elas foram divinizadas em função desse tipo de situação. Ou seja, o homem não tem poder de procriar, a mulher procria, então ela é mais poderosa do que a gente. Essa mentalidade que fez com que essas mulheres tivessem esse protagonismo na sociedade como um todo, elas eram
divinizadas mesmo, elas eram consideradas um ser de outra natureza, com uma aura divinizante muito diferente do restante da sociedade. Por isso que as mulheres que não reproduziam começaram a ser interpretadas como alguém que não estava bem com Deus, né? Tipo assim, tem algum troço aí no nó entre ela e Deus. Porque, para os povos primitivos, a gente tem que entender que o maior valor para esse povo é ele perpetuar a sua espécie. Então, isso passa por aí. Nesse momento em que Israel chega a Canaã, as mulheres foram sendo tiradas de evidência em função do risco delas morrerem na guerra enquanto estavam gerando. A medida é protetiva, mas aos poucos ela vai sendo usada para, sim, para secundarizar a mulher, para silenciar essa mulher. E lá, quando chega nesse período de Esdras e Neemias, que aí a gente já está falando de 1000 anos depois, aí sim, é patriarcado instalado mesmo. Mas não é uma coisa que surge da noite para o dia, é um grande e longo processo. Mas, chegando onde a Naira colocou, esse estudo da Savina Teubal, que eu mencionei, ela mostra que na Mesopotâmia, na época de Sara e de Abraão, as mulheres decidiam quando elas iam engravidar. Tanto que aquelas que exerciam poder como sacerdotisas, elas decidiam não ter filhos. Elas se esterilizavam, elas sabiam dominar as mandingas lá, né? Os seus feitiços, as suas pagelanças para poder não engravidar. E eram elas que controlavam a natalidade, não porque a sociedade impunha, mas porque elas determinavam. Eu acho que a Susana Schwartz ela toca um pouco nisso naqueles estudos sobre esterilidade feminina que ela fez lá na USP, porque ela começa a falar que coisa curiosa, por que todas as mulheres dos patriarcas eram estéreis? Ela faz esse questionamento. Então, não é uma esterilidade... porque a nossa interpretação cristã, dogmática, faz a gente pensar que elas eram inférteis, precisavam de um milagre de Deus para poder gerar. Mas não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito. A questão é que quando Sara e Abraão vêm para o Egito, realmente ela já está na menopausa. Aí é outra história. Mas ela teve o poder de fertilidade que ela não quis usar em algum momento da vida. Isso é que o estudo da Savina Teubal faz. E é legal porque são leituras judaicas a respeito da questão. Eu gosto muito de mergulhar na literatura judaica, porque eles têm uma outra percepção de texto bíblico que a gente ficou muito confinado ao nosso dogmatismo cristão e a gente não sabe sair daquela caixinha. Eles não. Eles mostram um leque assim, absurdo, inclusive sobre aquilo que a Eliana, eu acho, falou sobre os antagonismos das mulheres. Elas fazem. Tem um livro muito legal da Imago chamado Mulheres Fora do Jardim. E são estudos de judias, né, sobre muitas coisas, sobre a psicose do rei Saul, sobre Jonas, elas falando sobre masculinidade, é bem legal, mas em algum momento ali tem essa coisa dos antagonismos entre mulheres, como é que os redatores bíblicos tentaram colocar essas mulheres como antagônicas entre elas. Então, de fato, Naira, tem que ser ressuscitada essa parte da pesquisa que fala desse empoderamento da mulher. Como eu disse aqui, está em aberto, mas o povo não pesquisa, né? Então, tem isso lá. Agora, de fato, na sociedade cananita, acabou que a reprodução, por conta dessa extinção populacional, ela se tornou quase uma obrigação de Estado. E aí acaba sendo realmente regulada em Canaã, nesse momento que Israel está instalando. Mas a história bíblica não é só dessa época, ela fala de muitos séculos anteriores a isso. E é nesse processo dessa transição, porque a gente sabe que essa transição nunca é automática, é que a gente recupera essas mulheres que eu botei aqui, que são as mulheres desse período tribal, onde essa dominação do corpo da mulher está começando, mas elas estão se recusando. E você vê, muitas das vezes, essas mulheres bíblicas assumindo posturas de mando. A própria Hulda, já lá no final da monarquia, ela chega, os caras vão lá né, para perguntar para ela o que esse livro do rolo aqui que o rei achou, o que é isso, não sei o quê. E ela simplesmente assim, vai dizer para o homem que te enviou para mim? O homem era o rei. Ela está se lixando ser o rei. Diz para ele que é assim, assim, assado. Então, você percebe que são mulheres com uma voz de ordem que, para uma sociedade totalmente submissa, não tem muita lógica. Agora sim, a mulher neotestamentária está imersa dentro de um patriarcado
é muito pesado, e essa mulher é submissa mesmo, ao ponto da mulher com fluxo de sangue ter que se esconder quando tocou Jesus. Então, você tem que considerar essas distâncias dos séculos, mas se a gente quiser fazer uma leitura feminista da Bíblia bem bacana, a gente precisa recuperar o protagonismo dessas mulheres pré-israelitas, principalmente, ou, no máximo, ali, o tribalismo e inícios de monarquia, porque tem muito poder embutido ali. É porque o povo não estuda, né? O povo não se dá o trabalho muito de estudar isso. Inclusive, essa coisa da regulação do Estado sobre o corpo da mulher, eu careço de pesquisas que tratem isso de uma maneira assertiva e consolidada em termos de fundamentação teórica. Porque, às vezes, eu escuto um bocado de intuição a respeito, mas eu não vejo documentação, sabe? Igual a questão do eunuco, por exemplo, que é um tema que eu tenho me debruçado bastante nos últimos anos, né? Se você for olhar direitinho, Daniel, o profeta Daniel, ele era um eunuco do rei. E ninguém para prestar atenção nessa leitura. Ele é um homem masculado. E que se ele tinha algum tipo de relação sexual, seria homossexual. E aí as pessoas não estão acostumadas a ler o Daniel assim. Eu tenho me dedicado bastante, né? Desde 2013, quando eu até fui aprovado para o doutorado da metodista, mas aí não consegui bolsa, acabei ficando no Rio mesmo. Mas, assim, era isso que eu ia fazer, né? Eu ia estudar esse papel do eunuco bíblico. Tem um estudo bem legal do Sérgio Montalvão que recupera quem é esse eunuco bíblico. Por que fala de prostitutos cultuais? O que a Bíblia quer dizer quando fala de prostitutos cultuais? Aí você tem que levar em consideração os eunucos. E nesse artigo ainda da Savina Teubal, que eu acho muito legal, que foi uma coisa que ficou lá no finalzinho da minha dissertação, que as mulheres, quando elas se casavam na Mesopotâmia, elas tinham que dedicar o período de lua de mel dela, não era com o marido, era com a deusa. Todas as mulheres mesopotâmicas se tornavam sacerdotisas da Axera. E naquilo que elas se tornavam sacerdotisas, você pensa que você está na Babilônia, num tempo aí, né, de expansão militar e tudo mais, os soldados, eles pediam a bênção da deusa sobre a fertilidade, sobre a permanência da vida. Então, era para que eles pudessem deixar a semente deles e procriarem lá, mas era também para eles voltarem vivos da guerra. Então, eles passavam pelo tempo num ritual, né, divinizante lá, de culto, no qual eles tinham relação com os prostitutos ou com as prostitutas sexuais, que eram sacerdotes e sacerdotisas da Axé. E essas relações eram sempre em forma de ato sexual. Não tinha como fugir muito disso. Só que, no período pós-exílico, você tem em Babilônia muitos povos de outras nações que estão ali como colônias, né, sequestradas, lideranças sequestradas dos países colonizados. E o que acontece é que, exatamente no meio do período do pós-exílio, do exílio, a sífilis e a gonorreia surgem na história da humanidade. E essas são doenças sexualmente transmissíveis que deixam manchas, pontinhos vermelhos na pele. Só que, para um pessoal que está descobrindo essa doença no primeiro momento, eles confundem tudo com lepra. Então, é aí que eu tenho os estudos sobre Levítico que mostram que os estudos sobre lepra, na verdade, as leis contra a lepra eram leis contra as DSTs da época, só que eles não sabiam o nome. Então, eles chamam tudo de lepra. Por isso que os fluidos sexuais, corrimento, sangramento, né, sêmen e etc., é tudo interditado no Levítico. Porque, de alguma forma, os judeus que estavam em Babilônia sabiam que a contaminação vinha pelo ato sexual, eles só não sabiam dizer como. Aí, o que eles fazem? Eles começam a colocar interdições religiosas para essas práticas, para que os judeus que estavam em Babilônia não pegassem as doenças dos povos dali. E quando chega de volta na instalação do monoteísmo em Israel, está tudo interditado, mulher menstruada também. Tá entendendo? É dentro de um grande contexto. Né? E é ali que eles vão e interditam também as relações sexuais. E se você for olhar a interdição das relações homossexuais na Bíblia, você encontra como uma lei dirigida somente à classe sacerdotal. Não é uma lei para todo o povo de Israel. É uma lei dirigida para a classe sacerdotal. Por quê? Porque os sacerdotes vestiam branco e todo mundo que já fez sexo uma vez na vida saberá muito bem que fica saindo do corpo do receptor líquido. Durante um dia, talvez. E eles não tinham absorvente naquela época. Então, se mancha a roupa. Mancha a roupa e fica feio. Está entendendo? A lógica por trás da interdição da homossexualidade na lei do Levítico é uma lógica relacionada com a questão da pureza, mas a pureza ritual.
Por isso que não é uma lei aplicada a todo Israel, é uma lei aplicada para a classe sacerdotal. Então, são esses rudimentos que a gente só descobre se a gente pegar uma perícope bíblica, cair lá em cima e para a gente destrinchá-la todinha com o método histórico-social. Aí a gente consegue extrair umas coisas bem legais. Mas o que eles provam ali é que as mulheres, por conta delas terem que fazer esse papel de sacerdotisas, então chegava um soldado, né? Aí ele chegava e jogava a moeda no colo da mulher. Isso está um pouquinho lá no final da minha dissertação. Aí a mulher ia com esse soldado para uma recâmara. Depois ela voltava, sentava lá no banquinho de novo. Aí vinha outro soldado. Só que se ela fosse bonitinha, né? Ela ganhava mais moeda. Então, ela tinha toda hora que está tendo relação sexual com um soldado que estava indo para o campo fazendo sinal da cruz para ir embora para a guerra. Só que, nesse processo, ela se torna o agente de contaminação. Por isso que lá nos dias de Jesus, por exemplo, o cara pergunta assim, Senhor, esse cara cego, quem pecou, foi ele ou seu pai? Por quê? Porque sífilis e gonorreia, a gente sabe que dá glaucoma dos bebês. E as crianças estavam nascendo cegas. De alguma forma, os judeus desse período estão associando a cegueira com alguma prática ritual lá no templo. E aí vira sinônimo de pecado. A deficiência vira sinônimo de pecado. Fala, quem falou? Desculpa, Sandra, só para te dizer que a gente O ainda tempo tem foi. 3 pessoas inscritas para falar. Me empolguei. Se a gente puder fazer o seguinte, as 3 pessoas falam, e aí depois você tenta fazer aí a síntese, respondendo as questões. Eu me perdi aqui, nem vi o pessoal que estava inscrito. Desculpa, gente, então, ignorei a vocês. Clarissa, depois o Éder, depois o Átila. Tá. Olá, me escutam? Sim. Então, Lilian, parabéns, é muito bacana, tem um conteúdo assim, muito interessante que a gente ficaria horas aqui te ouvindo. Parabéns por vocês. Eu queria falar sobre 2 coisas, né? A primeira é que eu acho muito legal você trazer essa relatividade do olhar que a gente tem, né, de cada época e tal. Porque eu acho que a hermenêutica, sendo um exercício de interpretação, ela requer esse descolamento mesmo, e a gente fala, olha, não dá para eu ler com essa lente de hoje. Eu acho isso assim, fundamental para quem trabalha com texto sagrado, tomar esse distanciamento das nossas referências culturais, né? E, de repente, ir enxergando outras formas de emancipação, autonomia e empoderamento ligadas aos valores da época, né? Então, e aí tem um contexto histórico e tem um contexto religioso, né? Isso sobrepõe no aspecto bíblico, né? Tem entrelaçamentos que são também interessantes, porque sempre vai ter um elemento interpretativo junto, sempre vai ter ali algo que escapa à historicidade, da interpretação e da crença. Então, eu acho muito bacana como você trouxe, é só um comentário mesmo. E a segunda questão é que eu fiquei curiosa nos seus estudos de epistemologia e história da ciência, você falou, né, ao se apresentar, que você trabalhou na FMJ com essa parte, e você consegue trabalhar desde a perspectiva de religião e gênero no questionamento das matrizes, do fazer sentido, do método, se você conseguiu colocar a religião também nesse debate. Obrigada. Então, Éder? Primeiramente, boa tarde a toda a mídia, parabéns pela sua discussão e dizer que a hermenêutica está na ordem do dia, porque nesta semana a Convenção Geral da CPF deu um manifesto, cujo manifesto é o primeiro manifesto de toda a história desse centenário assembleano sobre a hermenêutica pentecostal. Eu li o manifesto e nenhuma dos artigos e dos comentários e das exposituras é citado a mulher. Mas ontem eu deixei uma agenda com um dos propositores, que é o pastor Rivaldo, que já fez parte da comissão, e a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre essa hermenêutica pentecostal. E é o seguinte, eu estou fazendo um doutorado com a Sandra, comunicadora, a respeito das mulheres negras, evangélicas, deputadas federais.
Então, o assunto da interseccionalidade é objeto de nossa pesquisa. Eu queria te perguntar a respeito se você chegou a fazer a análise hermenêutica da mulher fuxica, lá em Números, capítulo 12. E aí eu queria abrir duas colocações para você. Primeiro, o nome dela não aparece escrito, você apenas tem uma mulher fuxica ou fuxica, né? De acordo com a versão simples. Esse apagamento do nome dela, Lisa, você acredita que isso faz na tem decorrência da sua raça, da sua etnia, por isso o nome dela está apagado, apenas se diz a mulher, fuxica. E o desdobramento dessa mulher no que diz respeito ao protagonismo do fato de se tornar a mulher de Moisés. E por causa desse desdobramento, que é a esposa de Moisés, acontece um tensionamento familiar com o Arão e o Moisés por causa da mulher fuxica. Esse tensionamento na sua pesquisa energética, você acredita que também aconteceu em decorrência por ela ser de outra raça, de outra etnia, enfim, essas duas colocações. Muito obrigado pela sua brilhante participação. Joia. Tem uma terceira pessoa, né? Ada e o Átila. Cadê o Átila? Meu pet está aqui nervoso, alguém está passando. Ele está participando da aula, tá bom. Ele quer participar da aula também, é bem isso mesmo. Linda, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo texto, que aula revigorante, né? Que palestra revigorante, coisa bacana falar, né? Dos negros. E uma das coisas que eu tenho percebido e que eu percebi é que na escola bíblica, desde pequeno na igreja, na Assembleia de Deus, inclusive, a gente sempre ia, né? E ouvia a professora, vamos ver aqui os personagens negros da Bíblia. E aí, com a sua fala, a gente percebe que, na verdade, que a gente precisa mesmo descobrir quais são os personagens brancos. Verdade. Eu acho que é uma pergunta que a gente poderia começar, eu, pelo menos, começar a fazer. E outra coisa, você fala sobre a pesquisa, né, a necessidade de pesquisadores na área, nesse sentido, talvez da teologia negra e tudo. Eu não sei se você, na sua pesquisa, ou nesse caminho, no seu caminho aí de pesquisadora, você chegou a ver, ou pesquisar, saber sobre os textos, porque, pelo que me parece, pesquisadores negros ou pessoas interessadas na teologia negra, nesse tipo de assunto, tem, mas me parece que é mais a falta de interesse no assunto, é um preconceito com o assunto, com as pautas, né? Não sei se você chegou a ver sobre isso, porque me parece que tem algo antes. Tem algo relacionado a alguma coisa antes, eu não sei te dizer o que é, mas parece que tem alguma coisa antes desse sentido. Outra coisa, quando você falou da sua experiência pessoal, ele transformou lá no texto dele, né? Peles negras e máscaras brancas. Muito interessante, porque a gente tem aquela... Eu, pelo menos, tinha esse pensamento, né, de senso comum, de que o negro ele quer se fazer branco, né, ele quer se colocar no lugar para ter mais, enfim, mais acesso, mais privilégio. Mas Proscano fala que se ele não coloca essa máscara branca, às vezes ele não consegue romper algumas barreiras sociais impostas. E que mais para frente esse negro ou essa negra, ele vai perceber que ele precisa ter um protagonismo. Mais para frente, né? Ele vai perceber que ele precisa ter um protagonismo nisso, e aí ele rompe com essa tensão, tenta romper. E que isso é muito prejudicial, acaba sendo prejudicial até para o branco também. Porque a diversidade é que pode colaborar, não é, para uma sociedade mais justa e solidária. Eram só essas as contribuições. Obrigado. Legal. Bom, deixa eu tentar recuperar aqui. Então, a Clarice, né, falou sobre a questão de como que eu consigo fazer a intersecção de temas de religião dentro da filosofia da ciência. E dá para fazer.
muito. Na verdade, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá nesse programa, porque eu queria estudar o pensamento processual, e quando eles descobriram que eu era cientista da religião, o tempo todo eles começaram a me demandar questões de religião. Então, eu cheguei lá e foi muito engraçado, porque eu falei assim, caramba, eles têm dúvidas aqui de certas coisas que a gente já resolveu na ciência da religião há muito tempo, e eles não sabiam. Então, por exemplo, a mais recente, mas ao longo desses 5 anos que eu estou lá, foram muitas as incursões. Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos lá foi falar sobre diversidade de gênero e o pensamento evangélico brasileiro. E eu fiz isso numa disciplina de antropologia, para mostrar para eles por que o povo evangélico tem um preconceito. Aí vem falando da historicidade, da chegada dos evangélicos no Brasil e tal. E ganhei A do trabalho. O professor ficou encantado. E o meu professor, ele tinha sido diretor na FUNAI durante muitos anos, ficou em tribo de índio a vida inteira. Atualmente é o meu orientador, né? E, assim, tem espaço, mas a última foi do físico, né? Eu estou fazendo a disciplina de teoria do conhecimento científico, é uma disciplina de 1 ano dividido em 3 módulos. E esse nosso professor, o Luiz Pinguelli, ele é físico e ele é ateu. Aí chegamos lá, Copérnico, a Revolução Copernicana, depois Galileu e o Papa, né? E aí você tem um consenso dentro da história da ciência de que o Galileu ofendeu a doutrina da igreja. Por isso que ele foi condenado. E aí eu desconstruí essa jossa toda, que eu falei, não é bem desse jeito. Na verdade, quando você pega a história toda, você percebe que a Igreja Católica já tinha adotado o heliocentrismo já quase 200 anos antes. Eles já tinham revisado isso nos currículos de teologia das universidades ali da escolástica, mas que o Papa e o Galileu não se batiam, tanto que o julgamento demorou 23 anos. Né? Era uma pitica do Papa com o Galileu, e o Galileu foi abusado mesmo. E aí, quando eu falei assim, mas olha só, essa ideia de que o geocentrismo, porque tem essa coisa da Terra plana, né, não sei o quê, essa ideia de que o geocentrismo está na Bíblia, isso está errado, porque se você pega os textos bíblicos do Antigo Testamento em perspectiva, você vai ver que eles sabem que a Terra está girando em torno de um algo, que muitas das vezes eles assemelham os astros a Deus, Deus aos astros, mas não é o astro que está em torno da gente, é a gente que está em torno do astro. Então, essa cosmovisão existe. Aí, esse meu professor falou assim, você pode trazer os textos bíblicos para a próxima aula? Porque eu queria saber. E aí, a outra aula, fui eu lá levar para eles a referência de textos bíblicos falando sobre astros e mostrando que a ideia que está ali, ela é heliocêntrica, ela não é geocêntrica. Aí, nossa, mas que legal, ninguém nunca tinha me explicado isso direito. Mas que, de verdade, o cristianismo é dessas noções, porque isso daí começou lá no período greco-romano, com a filosofia grega de Ptolomeu. Na verdade, o geocentrismo não é uma coisa que surge no texto bíblico, ela surge a partir do pensamento grego. Aí é legal, então tem essas muitas pegadas, sabe? A outra que eu tive que apresentar um trabalho lá no Congresso foi sobre o posicionamento dos evangélicos diante das eleições da presidência da República. Qual é o fenômeno que está por trás disso, o fenômeno religioso por trás disso. Então, tem muitos campos. Como o programa de História da Ciência é um programa multidisciplinar, dá para a gente fazer bastante coisa ali, sim. E eles têm uma demanda, né, de cientistas da religião que se interessem para fazer essas coisas lá. Em relação à pergunta do Éder, sobre a questão da racialização ali, na questão da mulher cuxita, quando você pegar os estudos da Maria Cristina, que é uma porto-riquenha negra, da Maricel Lopes, que tem principalmente na Ribla, sobre a mulher cuxita do Moisés, a gente vai perceber que a mulher cuxita é a Zípora. O nome dela está apagado num determinado lugar, mas não está apagado em outro. E não tem uma convergência de que Moisés tenha tido várias esposas. Então, de fato, é Zípora. Só que Zípora é filha de um sacerdote midianita. E o que se estuda ali é que Midian e Cuxi era a extensão uma coisa da outra. Porque se você olhar o mapa da África, da Península Arábica, até chegar na Palestina, aquele dali é o caminho das migrações dos povos que saem de África e vão em direção à Mesopotâmia. Então, você tem, e aí, como você falou direito, né, muito bem dito, tem que procurar quem é branco na Bíblia. É porque o preto na Bíblia ele é tão lugar comum que ninguém nunca especulou no discurso racializante quem é branco, quem é preto lá. Não tem isso, a dominação é negra. Até hoje, se você olhar os povos
com a cara mais semita, assim, da África, você vai encontrar os mais branquinhos, são os marroquinos, os argelinos, mas eles têm traços negroides, então, assim, não tem como você fugir disso, é um branqueamento posterior. Hoje você encontra mulheres brancas no Egito, encontra, mas não é a natureza. Se você olhar a pictografia do Egito, você vai ver lá todo mundo pretinho, lá pintado nos sarcófagos. Inclusive, foi uma dessas pinturas que me deu a luz de que a Agar era uma mulher que ela andava com os seios de fora o tempo inteiro, porque era do formato das... Eu tinha um artigo sobre isso que nunca chegou a ser publicado, né? O empoderamento das mulheres na antiguidade por meio da roupa. Ou é se vestir ou é arrancar a roupa. Às vezes o empoderamento se dá pelo arrancar a roupa. Né? E aí eu tinha falado sobre Agar. Aliás, esse artigo que era de um blog foi que a Nancy Cardoso Pereira descobriu, e foi por causa dele que eu fui parar na Ribla. Eu falei assim, nossa, isso aqui é uma leitura fantástica. Eu falei, não sei, foi um ensaio que eu fiz aqui de qualquer jeito. Mas então você tem que entender a Zípora como, sim, essa mulher cuxita. O Jetro é cuxita, ele é sacerdote midianita, então ele está lá embaixo na Península Arábica, mas ele está do ladinho ali da Etiópia. Né? Se você vê, a distância geográfica dali para a Palestina é muito maior do que dali para a Península de Sinai. E a outra coisa que a gente precisa entender é que o Jetro só tem filhas. E se Jetro é sacerdote, quem herda o ofício sacerdotal é Zípora. Então, nesse livrinho aqui, eu consegui, no capítulo que eu escrevi sobre a Zípora e a circuncisão do Gershom, que é outro texto que ninguém prega, né? Ninguém estuda sobre isso, eu falo desse que ela exerceu ali, naquele momento, um ato sacerdotal que ela aprendeu com o pai. Então, na verdade, o confronto dela com a Miriam não é um confronto racial, é um confronto de poder, porque Miriam também era profetisa, e agora ela tem que brigar com a sacerdotisa, então o emparelhamento é diferente. E, por fim, a palavra aqui do Átila, né? Átila, recupera só o ponto central aqui, porque eu lembro que você falou das mulheres na Assembleia de Deus, etc. e tal, e você falou uma coisa mais sobre... Eu não anotei aqui, perdi. Recupera para mim aí a sua última fala, para eu poder responder e encerrar. Na verdade, sobre os temas, né? Eu estava falando sobre os temas, né? E falei também que eu penso que tem um certo tipo de preconceito com sim, isso. E o acesso, talvez, a algo antes dessa escolha do tema, estudar. E falei também do Transfanô, que eles têm as máscaras brancas. Sim, foi. Era a questão dos temas, foi isso mesmo que eu estava preparando aqui para te responder. De fato, o que eu percebo, quando os negros chegam na ciência da religião, na teologia, eles estão bastante preocupados em discutir o racismo na Bíblia, ou na teologia, ou na instituição religiosa. Por exemplo, a gente tem um livro muito bom aí do João Chaves, mais recente, quando ele fala do racismo dentro da cultura batista, que trouxe os batistas para o Brasil, e isso é um tema que eu já falo há 20 anos, e agora o João sistematizou, graças a Deus, e tem uma literatura para trabalhar isso. Né? Mas o que a gente percebe são uns movimentos assim, tentando fingir que não existem racismos na instituição religiosa. A partir do momento em que se nega a presença do racismo nos segmentos religiosos, o interesse para estudar esses temas também vai ser sufocado. Foi uma percepção que eu tive quando eu escrevo sobre o Agar, está lá, dissertação de mestrado lá no Seminário do Sul, ninguém fala disso. Ninguém toca nesse assunto. Por outro lado, uma outra preocupação que eu tenho, por exemplo, até o Éder também falou nisso, as hermenêuticas pentecostais que elas estão surgindo hoje, em termos de metodologia, a gente tem aí um egresso da Unesp, que é o Kenner, que está trabalhando bastante nessa área, eu vejo elas valorizando demais a alegorização pelo campo das visões. Eu fui pentecostal durante 10 anos, então eu percebo muita ênfase nessa coisa da alegorização, interpretação alegórica, e, de fato, não está se puxando a tendência hermenêutica ou interpretativa da Bíblia para um estudo sócio-histórico, que é o que precisa, principalmente para recuperar essa identidade negra na Bíblia. Sem uma exegese sócio-histórica não dá para fazer. Então, sim, eu vejo uma espécie de desprezo dos temas, sabe, Átila? Mas porque, de alguma forma, a gente está... Eu vou falar uma coisa que vai parecer esquisita, mas eu quero que quem é negro dentro do grupo me interprete como alguém de dentro do movimento. É o que eu vejo dentro do movimento como alguém que está há 20 anos dentro da militância.
Tem um filme do Spielberg extraordinário chamado Amistade. Vocês já assistiram? Se você percebe ali direitinho, a briga entre os negros ela está dentro do navio, porque eles são de etnias diferentes e tribos diferentes ali dentro. E essa briga ela acompanha eles dentro do processo de aprisionamento, e até o momento em que o último, né, protagonista está lá, ele confronta a Suprema Corte dos Estados Unidos, ele consegue a libertação dali para cá, o reconhecimento da liderança daquele negro pelos outros negros era problemático. Isso dentro da história do tribalismo, né, na África, isso é briga de clã, a gente sabe que é. De certa forma, eu, quando estou dentro do movimento negro, eu estou acabando de me formar num curso de comissões de heteroidentificação lá na UFRJ para justamente essa questão das cotas, né, dos abusos sobre as cotas que está havendo de pessoas que são pardas e brancas. E uma das coisas que eu percebo é a briga do colorismo, talvez eu acho que ela seja a coisa mais evidente de que essa divisão está dentro de nós, e isso acaba sufocando e praticamente embarreirando a possibilidade da gente estudar os temas que são realmente relevantes. Então, por que hoje em dia os teólogos negros acabam não se ocupando em estudar as matrizes africanas na Bíblia? Na hora que isso daí for trazido com pertinência, com peso, com vontade, a gente diminui o outro argumento. Você está me entendendo? Porque a presença africana na Bíblia ela é inquestionável, ela é indubitável, ela está ali o tempo todo, só que ninguém nunca parou para se dedicar para isso. Mas aí o pessoal quer discutir o apêndice do problema, não é? Que é a manifestação dele na estrutura, que eu falo que é uma estrutura, é o racismo estrutural, ele é estrutural, mas ele é um apêndice do problema, ele começa na cabeça, na forma de pensar, e a gente não está atuando nas formas de pensar. A gente quer exterminar o racismo de fora para dentro, quando, na verdade, a gente precisa trabalhar a questão do racismo de dentro para fora. A partir do momento que eu me entendo como uma mestiça, com uma tendência mais clara, que eu pratico o racismo o tempo todo. Não é voluntário, mas eu faço isso, e é aí que eu tenho que fazer os processos de correção da minha postura. Então, eu acho que isso, sim, são temas muito importantes e que precisam ser resgatados pelos exegetas negros, para a gente recuperar esse protagonismo africano dentro da literatura bíblica. E falar de uma... Não é somente só Jesus negro, não é só isso. Sabe? É um Adão negro, é um Abraão negro, é um Enoque negro. Começa a falar dessas coisas, porque ninguém fala disso. Enquanto a gente não começar a colocar a Bíblia na África, no coração da cultura africana e da cultura negra, vai ter dificuldade da gente lidar com isso dentro da teologia de uma forma mais consistente. Porque para a gente poder acabar com essa redenção do Cã, para a gente acabar com essa ideia de que descendentes de Cã são cananitas, a maldição de Noé era escravidão, para acabar com esse negócio, a gente tem que ir lá na história. Tem que ir lá na história, e na raiz da exegese bíblica. Sandrinha, passei do tempo, mas é isso. Tá ótimo, Lília. É uma pena a gente, esse nosso horário é meio apertado, porque tem o pessoal que tem aula logo em seguida, então a gente não consegue, 1h30, tem gente que já entra em aula, então a gente não consegue se estender, mas assim, você percebeu que daria para continuar muito aqui, eu tenho certeza que muita gente iria falar, inclusive eu, mas é isso, eu acho que você já trouxe muitas coisas, e as questões colocadas também foram trazendo mais possibilidades de você ampliar ainda mais a sua reflexão sobre o tema. Acho que a gente poderia pensar em algo até um pouco maior, quem sabe um seminário, enfim, a gente tem que discutir isso um pouquinho no grupo, mas acho que a gente poderia pensar algo assim. Fica à disposição aqui de todo mundo. Como eu disse antes, a gente sente falta de trabalhar com essa linha, que é uma linha que, enfim, a gente não tem conseguido desenvolver tanto. Nós já tivemos, você sabe disso, você mencionou, inclusive, a Nancy, né? E a gente poderia trazer a Tânia Amara também, a Heidi, e tantas outras biblistas que trabalharam e trabalham nessa perspectiva feminista, e a gente, de repente, a gente se viu
enfim, por outras questões, né, os envolvimentos dessas mulheres, dessas livristas, com outras atividades, e também o fato de a gente ter tido uma diminuição dessa demanda no programa em termos de alunos que quisessem debater esses temas, a gente ficou realmente com essa lacuna. E é muito bom ter você falando sobre isso. No próximo semestre, no doutorado, a gente vai dar um seminário interdisciplinar, eu e o Marcelo, Marcelo Carneiro, que a gente quer trabalhar gênero e literatura bíblica. Inclusive, enquanto você falava, eu trocava mensagens com o Marcelo, dizendo que a gente tem que te convidar para uma das nossas aulas lá do seminário interdisciplinar, para você falar. Legal. E ele super gostou. E eu acho que é isso, né? A gente ter a possibilidade de ampliar essa conversa e trazer muitas coisas. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir para o pessoal abrir aí os seus microfones para a gente aplaudir a Lília por essa brilhante exposição. Muito bom rever a Naira, rever a Lizinha também aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fico à disposição também, se vocês tiverem dúvidas. Sandra, fico à disposição, se vocês quiserem no grupo fazer alguma pergunta, eu posso também esclarecer mais coisas que tenham ficado pendentes, tá? Com certeza, e se a gente conseguir fazer isso em mais um encontro, ou pensar aí no seminário, a gente vai conversar sobre isso, com a Larissa e todo o grupo, e acho que a gente pensa um pouco mais. Mas eu queria só dizer também que eu gostei muito da provocação que o Átila fez, porque efetivamente as lentes com as quais a gente lê o texto público são lentes que colorem de forma diferente esse texto, né? A gente lê pensando que a gente está lendo, enfim, um texto com personagens brancos, né? E, na verdade, o contrário, eu gostei disso, né? Dessa pergunta que o Átila faz. Tinha branco ali? Né? Quer dizer, será que a gente não tem que procurar? Quem a gente tem que procurar são os brancos no texto, e não o contrário, né? E eu gostei disso. Gostei muito do Átila, muito mesmo. Mas obrigada, Lília, obrigada, pessoal. A gente tem, ainda nesse mês de abril, na última semana, o compartilhamento aí das pesquisas do Alberto e do Átila, um tempo para a gente dialogar sobre as pesquisas deles. A gente vai falar sobre duas pesquisas no mesmo encontro. Talvez a gente tenha que começar um tiquinho antes para ganhar um pouquinho mais de tempo. Aí eu sei que é bem apertado o horário, mas vamos ver se a gente consegue, porque Átila e Alberto também estão trabalhando no projeto para qualificação do mestrado, então certamente o diálogo aqui vai ser muito importante para eles e para nós todas. Muito bem, um grande beijo em todo mundo, até mais, cuidem-se muito, nos vemos em breve. Tchau. Tchau.